Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de julho de 2014. É uma quinta-feira. Nosso verbete é de número 3079. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 12 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o nosso tema aqui íntimo, né, dos corriqueiro aqui para os teletertulianos e verbetógrafos em geral, que é o mundo verbetográfico, da especialidade de gesconologia. E ele foi redigido pela professora Kátia Aracaki, que é psicóloga especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, brasileira natural do Rio de Janeiro e voluntária da Conscienciologia desde 95 e docente em Conscienciologia desde 96, autora do livro Viagens Internacionais e Nomadismo da Conscienciologia. Tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. O mundo verbetográfico é o conjunto de recursos facilitadores da escrita, defesa e publicação de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, concentrados na capital da Conscienciologia, Cognópolis, situada em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, disponível aos pesquisadores da consciência interessados em participar dessa mega GESCOM grupal. Na pensenologia, o holopensene pessoal da escrita conscienciológica, o holopensene verbetográfico, o holopensene verponogênico. E na fatologia, o universo enciclopediográfico, o campo do mega empreendimento mental somático, o aparato do verbetorado, a infraestrutura gesconográfica, a engrenagem estimuladora do intelecto, os elementos organizadores da cogniciografia, a máquina conscienciografológica, os impulsionadores da produção escrita grupal, a recuperação de coins, o acesso à holomemória, as inspirações extrafísicas e os parafenômenos, a pangrafia. E aqui no detalhismo a gente chama a atenção que o verbete tem 28 seções, o que configura aí máximo e então muitos assuntos, né, muitos temas para a gente debater. Agora, na argumentologia, nós chamamos a atenção que tem uma listagem com 44 itens classificados em 5 categorias diferentes de facilitadores da escrita de verbetes. Então, tem o item atividades, equipes, infraestrutura física, materiais específicos e obras específicas. E na remissiologia, nós destacamos autoinclusão verbetográfica, verbetário, verbete, verbete, verbetógrafo conscienciológico e verbetorado conscienciológico. E na frase enfática, então, no mundo verbetográfico, os pesquisadores da consciência encontram diversas categorias de suportes para participar da enciclopédia da conscienciologia e qualificar o mental soma. Na questionologia, você já adentrou o mundo verbetográfico? Quais têm sido os resultados gesconológicos a partir desse contato? Na bibliografia específica, nós temos, então, uma fonte bibliográfica. Agora, aqui na mega-análise, verbetolândia, recurso, leitura, escrita, debate, enciclopedismo, lexicomania, grafofilia, autorado, publicação, autorrevezamento, conscienciografia, conhecimento, universalismo, pesquisofilia, mentalsomatologia, conscienciografologia, verbetografologia, verponologia e gesconologia. Agora, eu queria fazer umas chamadas antes da gente entrar nas perguntas, nos debates propriamente dito. Então, a gente tem a questão do ECP3, que é um curso que vai acontecer dos dias
18, 19 e 20, nos dias 18, 19 e 20 de julho, agora aqui em Foz do Iguaçu. E para quem não sabe, o ECP3, que é o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia, ele é um curso sem pré-requisitos, de imersão de 3 dias, ele é de sexta a domingo. E ele visa a assistência mais ampla e tem uma dinâmica muito parecida com a do ECP2. São realizados campos consciencioterápicos e nos quais ocorrem, então, as energizações individuais e os debates entre os participantes. Então, o ECP3 ele fornece o acesso, né, das pessoas ao campo de energias assistenciais, só que ele oferece a um número maior de consciências e consciexes, beneficiando o próprio participante e o grupo intra e extrafísico, né, através justamente desse fortalecimento bioenergético e da ampliação das parapercepções e da criação de neossinapses. Como ele é sem requisito, né, e qualquer pessoa a partir de 14 anos pode participar, você pode convidar pessoas próximas, amigas, enfim, que nunca tenham feito nenhum curso de Conscienciologia e elas podem, então, participar. E essa questão, esse curso, ele está sendo promovido pela Evolucim, né, e que é a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância. A Evolucim é uma associação sem fins lucrativos que trabalha em todo o sistema de voluntariado, e o objetivo desse curso é ajudar a Evolucim a construir a sede. Eles trabalham, então, com estudo e pesquisas, né, referentes à infância e ao contexto sociofamiliar. Então, a Evolucim tem como missão oferecer subsídios ao desenvolvimento integral, à recuperação de cões e à maturidade da consciência, entendendo assim a área da atuação da família, estendendo, né, o trabalho dela à atuação à família, aos cuidadores em geral, aos professores e demais interessados. Então, quem tiver interesse aí no curso, pode ligar para o telefone 45 99 10 83 96 ou pelo site evolucim@gmail.com. Então, pessoal, vamos ajudar aí a Evolucim. É muito importante o trabalho dessa IC, considerando a nossa era das reurbexes, né? Tanto as com os réus ressomando, quanto os neo-intermissivistas ressomando, né? Então, tem esses dois polos aí de assistência e a gente, então, precisa ajudar essa IC, que é uma IC relativamente nova, né? E ela precisa realmente de uma sede pela própria natureza do trabalho. Todas as ICs precisam de sede, mas a Evolucim em especial precisa ter um espaço para poder fazer o trabalho mais específico aí com as crianças e a equipe, né, envolvida. A gente sabe que o trabalho com as crianças, principalmente considerando a Conscienciologia, um novo paradigma, ele exige, antes de mais nada, a reeducação dos pais, o envolvimento dos pais ou responsáveis, né? Então, tem toda uma infraestrutura aí que precisa ser construída, né, adequada. A gente tem também o convite para o acoplamentário, que vai acontecer também nesse final de semana de 18, 19 e 20 de julho, e ele vai ocorrer aqui no próprio acoplamentário, claro, aqui no CAEC, com a temática África. E os epicões são os professores João Aurélio, professora Kátia Aracaki, nossa verbetógrafa de hoje, professor Alexandre Nonato e Tony Muscoff. Ainda há vagas para os interessados. Então, as inscrições podem ser feitas pela recepção do próprio CAEC. E também tem um convite bem especial, que é sobre a comemoração dos 19 anos do CAEC, que é a inauguração do megálito, na verdade, que fica localizado aqui no marco central do campus. Vai acontecer no dia 12 de julho, sábado, às 11 horas, depois da manhã, portanto, logo após o círculo mental somático. O tema do círculo, para quem não sabe, vai ser poder. Então, nada como o poder do megálito do mega central, né? Poder, local de poder, objeto de poder, né? Então, ainda na programação comemorativa, acontece também no dia 12, das 15 às 19, no auditório do CAEC, o curso Autovivências em Reurbanizações, com os professores Celso e Mariângela Luckmann.
E justamente esse curso traz as vivências, né, da itinerância dessa dupla em diferentes regiões do Brasil e nesses contextos, né, para-históricos, multidimensionais e interassistenciais encontrados por eles. Também, então, você pode procurar, quem tiver interesse, inscrições na recepção do CAEC. Agora, professora Kátia, vamos lá. Essa pergunta clássica quase que seria dispensável, né? Mas, de todo modo, vamos a ela. Sua motivação para escrever esse verbete. Você está com mais de 30 verbetes, né? Num tempo, assim, bem curto que você começou a se dedicar. Então, eu acho interessante também você dar esse depoimento desse, vamos dizer assim, desse continuismo, da imersão na onda, vamos dizer assim, verbetográfica, né? Dulce, o que me motivou a escrever esse verbete foi porque justamente, né, estando assim bem imersa no holopensene da verbetografia, eu comecei a me dar conta do tanto de recursos que hoje existe para ajudar e para, assim, tanto para ajudar o verbetógrafo, quanto o conjunto, né, de atividades, de pessoas, de equipes envolvidas nesse trabalho. E eu fiquei pensando que eu jamais esperaria na vida encontrar um local assim, né? Então, é praticamente uma Disney mental somática, né? E tão acessível, porque você pode adentrar, fazer parte desse mundo verbetográfico, você não precisa gastar praticamente nada, né? Você participa de graça, não tem muitos pré-requisitos, você tem que entender um pouco da conscienciologia, mas é alguma coisa bem aberta, bem universalista, e isso daí eu quis valorizar escrevendo esse verbete. Bom, de antemão, nós da equipe da Enciclosapiens, né, da equipe dos verbetes em geral, agora a gente já agradece de antemão aí, antes mesmo da tertúlia, pelo próprio verbete em si, é claro, que de certo modo você está prestigiando, né, esse aparato que a gente vem ajudando, foi iniciado pelo professor Valdo, diante dos 2019 verbetes dele, e que ele plantou, né, essa semente super prolífica. Mas, enfim, a gente agradece, viu, Kátia, porque eu fico preocupada às vezes, não sei se a palavra é preocupada, mas a questão é que tem muita gente ainda na CCCI, na Cognópolis, muito conscienciólogo, que ainda não se deparou com essa possibilidade de participação nessa mega GESCOM grupal, né? De usufruir desse mundo, simplesmente pelo fato disso poder ser um continuismo e uma maneira de marcar fisicamente aqui sementes do curso intermissivo, né? Com certeza. Então, assim, eu acho bem importante essa abordagem desse mundo que você coloca, que são muitas as hipóteses, muitas as ferramentas, né? E eu acho que isso vai estar ajudando algumas pessoas a compreenderem melhor. Agora, o que me impressiona mais, Dulce, é que, em geral, para a pessoa participar de uma enciclopédia, de um dicionário, de uma obra, assim, desse porte, a pessoa tem que ser muito técnica, muito especializada. E aqui, no caso da Enciclopédia da Conscienciologia, já é muito aberto, né? Então, assim, você não tem que estar fazendo parte ali de uma equipe que já vem há muito tempo, tanto é que a gente tem verbetógrafo adolescente, verbetógrafo que chegou na Conscienciologia em 10 meses, escreveu um verbete. Então, assim, eu acho que o acesso é muito facilitado para cada um deixar ali a sua pegada, né, o seu grafo pensene. Uhum. Porque eu tenho a impressão, assim, e essa tecnologia que foi criada pelo professor Valdo e os amparadores, justamente permite colocar em prática, né, Kátia, a questão da conscienciografia em si, que é a pessoa colocar o labicon dela, o micro-universo ali na prática, não importa se ela pega Deus, se é adolescente, se acabou de ressomar, se acabou de conhecer a conscienciologia, né?
o mais rico e o mais essencial é o micro-universo ali se colocando e escrevendo, né? Então, eu acho que entender isso é fundamentalmente entender a Conscienciologia, né? Então, a gente às vezes até tem alguns questionamentos, né? Algumas pessoas que não compreendem muito essa dinâmica. Então, eu acho que a gente pode debater bastante esse tema hoje. Inclusive, tem uma pergunta aqui de um teletertuliano, uma colocação, que na verdade é uma crítica, e claro que toda crítica eu acho que é sempre bem-vinda, e é um gancho para a gente fazer algumas colocações e algumas discussões, né? Ele está colocando que, eventualmente, que antes ele não perdia tertúlia na época do professor Valdo, né? E que agora ele acha que às vezes fica meio sem sal, meio sem tempero, de questionamentos sobre o dia a dia. E até questões fora do tema que o professor Valdo temperava. Realmente, antigamente, acho que todo mundo lembra, né? Todo mundo que participou vai me ajudar, principalmente você, Kátia. É claro que, independentemente do verbete, às vezes vinham perguntas dos mais diversos temas, né? E claro, gente, o professor Valdo é uma pessoa com a experiência dele, com o patamar evolutivo dele. Experiência de vida também. De vida, né? Então, era natural, a gente sabia, até hoje. Quem frequenta aqui as mini tertúlias na minha opinião, dos aferidores que me faz cair na realidade do gap existente entre a minha pessoa hoje e a dele. É a quantidade de assuntos e de perguntas que ele responde com o pé nas costas sobre os mais diversos assuntos que a gente conhece, intra e extrafísicos. Né? Isso é que é o mais sério. Claro, tem todo o amparo de função, tem a Equipex dele, mas não importa, a Equipex dele não consegue me acessar, nem a gente. Então, não interessa. Tudo depende do cabedal da consciência, né? Fora todo o mérito e tal, nível evolutivo e tal. Então, aí ele pergunta assim, ele faz uma pergunta, sabe? Se existe algum grupo estudando os rumos das tertúlias. Eu penso que o grupo somos nós aqui, né? E claro que tem outras pessoas que não necessariamente estão trabalhando com verbete no dia a dia, como o grupo da Enciclosapiens, o grupo de verbetógrafos. Mas esse estudo sobre as tertúlias, realmente ele deve ser feito. A gente recebeu essa incumbência. Kátia, você me corrija aí sobre a minha colocação aqui desses rumos. Mas assim, em primeiro lugar, existe uma IC que está responsável por cuidar das tertúlias, né? Que é a Enciclosapiens. Então, tertúlias significa ter um verbete, como sempre teve, né? E esse verbete, conforme a professora Kátia mesmo colocou, e é o debate aqui de hoje, né? O verbete, ele pode ser feito por qualquer conscienciólogo, qualquer pessoa interessada, qualquer pesquisador interessado na Conscienciologia. E essa questão dos rumos da tertúlia, sinto muito, mas a Conscienciologia é uma ciência. Os rumos das tertúlias dependem dos pesquisadores da Conscienciologia. Quanto mais a gente for teático, quanto mais a gente for coerente com o nosso curso intermissivo, quanto mais a gente melhorar a nossa cosmoética, no sentido de fazer o que a gente se programou para fazer, que muitas vezes não damos conta, mais a gente vai estar qualificando os rumos da tertúlia, tá certo? A gente não pode contar com uma pessoa externa, como uma pessoa do porte, do padrão do professor Valdo. Ele tem outras prioridades agora, e a gente tem um certo orgulho evolutivo de falar que nesse 1 ano que ele parou de fazer as tertúlias, dito por ele mesmo, ele vem utilizando o tempo dele, que ele dedicava antes às tertúlias, para a escrita da mega gescom dele, que é o Léxico de Ortopensatas, e ele terminou o léxico. Então, vai ser publicado muito em breve, né? Então, sob esse aspecto, além de todos os outros, a gente também
claro que a ajuda foi muito maior dele para a gente, mas a gente também está conseguindo ajudá-lo nessa questão de dele ter mais tempo, mais disponibilidade, depois de escrever para a gente 2019 ou 2020, a gente está na dúvida, está checando esse número. Tem um verbete que a gente está na dúvida se ele virou o dicionário de argumentos ou se realmente é um verbete que precisa ser inserido ainda no DVD. Então é isso, gente. Aí fica aí o questionamento para você, teletertuliano, que esse grupo inclui com certeza você. Enquanto, se você está interessado, se você é teletertuliano, não importa se você se desinteressou de um tempo para cá, a gente entende, é natural, é normal, é claro que tem pessoas que viam a tertulia em função do professor Valdo, a gente compreende, seria até estranho não ter esse tipo de reação, né? Ele não é uma pessoa qualquer. Então, a gente entende a sua posição, a gente compreende que isso é um assunto sério, que a gente precisa, vamos dizer assim, a cada vez mais aprofundar e debater, mas também fica essa questão, né? Na minha opinião, não sei o que o pessoal aqui presente acha, a professora Kátia, mas na minha opinião, esses rumos vão depender muito do posicionamento proativo, pesquisístico, conscienciológico, é claro, de cada um de nós, né? O que eu queria falar é que a tendência, né, o movimento que acontece agora, e acho que cada vez mais, é a questão da especialização, né? Então, uma dúvida que muita gente sempre teve foi: mas quem é que vai substituir o professor Valdo? E aí não é quem vão, né, substituir. Então, ele mesmo, com os amparadores, o plano deles é segmentar, especializar cada vez mais os pesquisadores, os grupos, as instituições, e com isso as pessoas ficarem assim, com mais profundidade nas especialidades ou no assunto que for, né? Agora, eu que acompanhei as tertúlias desde o início, inclusive aquelas etapas de transição, né, quando ele parou de trazer os verbetes, quando ele começou a intercalar as tertúlias dele de neoverbetógrafos, e depois quando os neoverbetógrafos tomaram conta, e ele realmente ele só ficou cuidando do debate, mas ele já não trazia mais verbetes, né, da enciclopédia. Então, o que a gente nota é que, num primeiro momento, muita gente é fixada, né, na figura dele e tudo mais. Mas é muito rico a gente ver que a gente aprende com qualquer pessoa, né? E eu acho que, assim, de repente, não com a mesma intensidade, mas é bem interessante essa condição do esclarecimento entre pares. E a gente começar a identificar que as consciências, elas são muito singulares, elas têm vivências bastante específicas, e eu que vim assistindo essas tertúlias de longa data, eu tive essa condição, né, de ver que qualquer pessoa que sentasse aqui e apresentasse um verbete, eu conseguia extrair alguma ideia, alguma vivência daquela pessoa que me beneficiasse. Então, acho que isso daí serve justamente para confirmar, né, aquele princípio de que as ideias estão acima das pessoas. Porque, às vezes, de quem você menos espera é aquela pessoa que ela serve como um canal dos amparadores, de uma Equipex, e ela passa ali uma mensagem que, às vezes, é a mensagem que a gente está precisando naquele momento. Eu só queria complementar que a ciência se constrói assim, né, Kátia? A ciência se constrói desse debate, não é de um para N, é de N para N, entre pesquisadores, entre trocas, né? Eu vejo que a tertúlia ela é essencial nesse sentido de troca de pesquisas, troca de ideias, e cada tertúlia vai ajudar cada um num sentido bem específico, mesmo não sendo a especialidade da pessoa ou o foco de trabalho diretamente dela, né? É verdade. Isso que vocês colocaram... Bom, e você falou mais no início também da tertúlia, né, Kátia? Da questão da gente conseguir e ter essa oportunidade
receber, de aprender as lições de todas as pessoas, né? Que eu acho que é a proposta da enciclopédia, né? Da escrita do verbete. É bem bacana isso, acho bem forte, assim, um traço bem importante da enciclopediologia, da Conscienciologia. Agora vamos lá, Kátia. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Não, né? Já foi. Quer falar? Falando sobre esse assunto aí do teletertuliano, eu fui teletertuliana. Eu sou muito grata ao professor, mas eu sou grata a vocês também. Porque nós temos o privilégio de estar aqui, estar na mini tertúlia, fazer pergunta para o professor. Agora, quem não está aqui, tem as tertúlias, onde há esse debate que a gente sente segurança de estar aqui, aprende a cada minuto, e vocês, quem é o Verbetalk, pesquisa, fica um tempo pesquisando um determinado assunto, para chegar aqui, depois fazer esse debate, trazer essa experiência para a gente. Eu acho isso aí muito, muito válido. Aqui você fala, na coloquiologia, uma colher de chá mental somático para os teletertulianos. Está tudo mastigado, só falta engolir, na realidade, usando a palavra. Só está tudo prontinho, vocês pesquisam, fica ali vários tempos, muito tempo naquele assunto, para depois trazer para a gente mastigadinho. A gente só tem que agradecer, né? Só isso que eu queria comentar. Agora vamos lá. Professora Kátia, na estrangeirismologia, na página 39, na terceira linha, ele pergunta como funciona o deadline da entrega do verbete para análise e aprovação. Olha, esse daqui eu vou passar a palavra aí para a professora Dulce, né, porque ela está nesse processo, então ela está bem atualizada aí para informar. Mas você também tem muita experiência, né, já com seus verbetes. Mas vamos lá. Esse deadline da entrega para análise e aprovação, ele é muito elástico e flexível, porque a gente tem um desafio, né, que depende do fluxo de chegada de verbetes. No mês de junho, eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi pré-copa, não sei. O fato é que o número de verbetes... mas tem um dado, sim. O número de verbetes dobrou. Chegou o dobro do que chega normalmente. Então, a equipe de revisão, infelizmente, não dobrou. Então, está bem engarrafado. Mas o deadline é assim. A gente tem a questão do prazo para entrega em função do título aprovado, certo? Isso. Então, o deadline para entrega é 9 meses. É porque eu não entendi se ele está falando da entrega para análise ou da revisão, entendeu? Então, o da entrega é 9 meses, certo? Se você tem um título aprovado, você tem 9 meses para entregar o verbete. O deadline da aprovação, da revisão, é que a gente está com prazo que depende muito, é isso que eu estou falando, depende do momento que você manda o verbete. Por exemplo, agora, nesse exato momento, para você ter o retorno da equipe de revisão, está em torno de 30 dias. A gente vai colocando em ordem de chegada e, infelizmente, a gente não está conseguindo... Eu acho esse tempo muito longo, eu queria que ele fosse bem mais curto, mas a gente não está conseguindo. Então, essa análise e aprovação, né, aprovação no caso é revisão, né, em algum momento é aprovado pela equipe finalista, o verbete está ok, pode ir para o enciclopédia. Então, é isso. No geral, a gente pode dizer que em torno de 3 meses, mais ou menos, é a média. E dependendo do verbete é menos, porque às vezes a pessoa é neoverbetógrafa mas ela, por exemplo, faz bastante autopesquisa, ela é muito observadora, ou ela fez um programa verbetografia. Então, isso tudo facilita muito. Então, tem verbete de neoverbetógrafo, primeiro verbete, que chega muito pronto, chega muito... de uma revisão muito facilitada. E tem outros que não, né? Cada caso é um caso. Tem verbetes que chegam muito longos, por exemplo, outros com muitos problemas de revisão, que demora mais um pouquinho. Mas o mais importante é que a pessoa que dá esse ritmo, né?
É isso que eu acho, que independente do deadline, eu acho que o verbetógrafo, ele tem que ter um ritmo, uma continuidade, até para ele conseguir manter o holopensene, né, da verbetografia. Então, eu acho que se a pessoa ela se estende muito para entregar, depois nas revisões, eu acho que ela sai um pouco da onda verbetográfica, né? Então, vale a pena a pessoa, quando entrar nessa questão da verbetografia, ela realmente ter algum tempo disponível em termos de agenda, de espaço mental, para ela ter uma certa prontidão, né, de escrever o verbete, depois de devolver as revisões, para o processo não se alongar muito. Porque por falar em deadline, agora eu lembrei, tem um de 15 dias que a gente pede. Depois que você manda o verbete, que você tem a primeira revisão, a gente pede que a pessoa devolva em até 15 dias, para não ficar alugando o revisor, né? Porque tem outros esperando, né? Agora, professora Kátia, na neossinapsologia, na página 40, como é que são adquiridas as neossinapses necessárias à escrita de verbete conscienciológico? Eu acho começando pela chapa verbetográfica, né? Então, no início, para quem está começando, até a pessoa entender a chapa, entender as seções, entender como que os detalhes do verbete, desde a questão do ponto e vírgula, onde vai negrito, onde vai itálico. Então, ela tem que ter um aprendizado sobre essa questão, em primeiro lugar, da forma, e em segundo, como que ela vai encaixar o conteúdo que ela tem nessa forma. Agora, na fobiologia, como se realiza a superação da metodofobia e da iniciofobia? Da iniciofobia, que é o medo da crítica, tem um verbete que fala muito sobre isso, que é a prova de orgulho. Então, a autoexposição seria um autoenfrentamento em relação à iniciofobia. E a metodofobia, eu acho que a pessoa ela tem que começar a se organizar, a se disciplinar em alguma área da vida dela, né? Então, ela vê, assim, não querer estender isso para a vida como um todo, mas ela pegar algum aspecto da vida dela que possa ser melhor organizado e ela começar dali até ela firmar e ter resultados. Não sei se a professora Dulce gostaria de falar alguma coisa. A única, eu acho que só lembrando que essa questão da prática da escrita, do verbete, por si só, ajuda muito nisso, né, Kátia? Você não acha aí com a sua experiência? Se a pessoa tem dificuldade em sistematizar, em ter disciplina, se ela começar a escrever um verbete atrás do outro, com o tempo ela vai se organizar. Ele é terapêutico nesse sentido. Né? Agora, na mitologia, na página 41, você poderia, por favor, nos falar mais sobre a queda dos mitos pessoais mediante o aprofundamento das pesquisas? Porque aqueles assuntos que a gente desconhece, muitas vezes nós temos crendices, falsas impressões. E aí, ao passo que a pessoa vai pesquisando, ela começa a ter mais informações objetivas, concretas, e muita fantasia que às vezes se tinha em torno daquilo, ela se esvai. Então, por exemplo, eu escrevi um verbete, casa mal assombrada. Então, uma condição é abordar a casa mal assombrada do ponto de vista de senso comum, né, das explicações assim mais populares. E outra condição é você explicar o que ocorre numa casa mal assombrada do ponto de vista técnico. Agora, em tecnologia, na página 40, segunda linha. Você poderia detalhar as técnicas de exposição? Aí ela complementa. Penso que um dos maiores travões para a escrita verbetográfica, pelo menos no meu caso, é o medo da exposição. Quais dicas a experiente verbetógrafa poderia passar para os que querem superar esse travão e apresentar verbetes? Olha, a própria equipe da Enciclosapiens, ela oferece algumas atividades, né? Como treinamento para o neoverbetógrafo que tem essa dificuldade,
o que eles chamam também de pinga-fogo, que é fazer assim uma série de perguntas, né, de questionamentos para a pessoa sobre o verbete. Agora, eu acho que, como qualquer tipo de exposição pública, aula, é você treinar, né, estudar bastante o assunto com antecedência. Você mesmo pode dar em casa uma aula para si mesmo, se você tiver condições de gravar, fica interessante, que depois você pode assistir, ver onde que você pode melhorar. Outra condição é, no dia, né, você se preparar, você chegar com antecedência, você não ter nenhum outro tipo de atividade antes, né, de defender o verbete. Então, vamos supor, você não vir na mini tertúlia, você não ir na rua, resolver assuntos assim mais cotidianos. Eu acho que isso aqui é treino, né? Eu era uma pessoa assim bastante tímida quando eu entrei na docência da Conscienciologia. Nossa, eu era super envergonhada, assim. Mas aí você vai dando uma aula, outra, e você vai aprendendo com a experiência. Depois de 100 aulas, você já vai estar com mais autoconfiança, mais segurança, você já vai ter desenvolvido as próprias técnicas de como lidar com as situações. Eu acho que é enfrentando mesmo, assim. E ela pergunta também na mitologia, na página 41. Se você poderia exemplificar os mitos pessoais mediante o aprofundamento nas autopesquisas. Então isso aqui é porque muitas vezes, né, nós temos assim, nós até endeusamos algumas condições, porque como a gente não sabe o pulo do gato para aquilo dali, fica assim como se fosse algo misterioso, fantasioso, fora da realidade. E ao passo que a gente se aprofunda na experimentação, no estudo teórico e na vivência, né, daquela condição, eu acho que esses mitos caem, não é verdade? Então vamos supor assim que até uma época, em outras vidas nossas, quem tinha contato com outros mundos, né, com pessoas que não estavam mais nessa dimensão, que eram quase considerados assim divindades, né, figuras deidificadas, eu acho, né, que é o nome, assim, endeusadas. E a partir do momento que a pessoa esmiuça o parapsiquismo, as técnicas de energia, de projeção consciente, os parafenômenos, aí você entende ali o que acontece de fato, né? Que não é nada assim do outro mundo, né? Nenhum privilégio que algumas pessoas têm, mas que é uma capacidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que se dedique. Então, eu acho que aí muitos desses mitos e fantasias que a gente tinha, elas desaparecem. Muito bem. Agora, na parafatologia, você poderia comentar o acesso à holomemória e logo em seguida as inspirações extrafísicas? Isso daqui o professor Valdo orienta que quando você vai escrever sobre um assunto, e que seja um assunto que você tenha vivências, não é aquele assunto muito teórico, que você, num primeiro momento, você escreva tudo aquilo que você sabe sobre o tema, em vez de já começar pesquisando. Por quê? Porque isso, com o tempo, ajuda a cultivar o acesso à holomemória e também desenvolve a questão do parapsiquismo intelectual para a pessoa conseguir captar ideias das consciex, dos holopensenes e tudo mais. Agora, professora Kátia, ele tem uma sugestão aqui na definologia de colocar o ano base. Não sei, tem que pensar, mas vê o que você acha. Ele está sugerindo, na página 39, aqui na definologia, terceira linha, você incluir, após a palavra Brasil, a expressão ano base 2014, porque futuramente podem existir outras cognópolis. Olha, o que se sabe hoje é que cognópolis igual aqui de Foz não vai existir tão cedo, tá certo? Então isso daí muito já foi se falado em construção de outras cognópolis, mas a primeira pergunta a fazer é a seguinte: quem que vai, dentre hoje, quem a gente conhece, que faz parte da Conscienciologia, quem teria gabarito para fazer o desassédio de uma cognópolis?
e todo mundo que é mais antigo na conscienciologia vai chegar à conclusão que ninguém, né? Então, de uma hora para outra pode aparecer aí um evoluciólogo, um serenão, mas hoje, conhecido dentre nós, não vemos ninguém que tenha gabarito para compor uma cognópolis como essa daqui, né? Então, o que vão haver vão ser campi, né? Vários campos em outros locais, mas cognópolis com essa densidade, essa intensidade, essa diversidade, esse universalismo, essa interface com a SOCIM e com a SOCIEX, como nós temos aqui em Foz, isso já foi até discutido em mini tertúlia, é pouco provável que exista nas próximas décadas. Não sei se a professora Dulce quer falar. Não, porque em função disso, a gente achou que não precisaria realmente colocar esse ano base, porque essa perspectiva de ter outra praticamente ela é muito remota, né? Então, estaria poluindo só a definição, né? Quer perguntar? Na página 40, interaciologia, a interação escrita verbetográfica, defesa do verbete. Podia explanar um pouquinho? Isso aqui é interessante, que tem até um verbete que fala sobre isso, né? Então, assim, que tem verbetes que eles têm uma complexidade maior, tem verbetes que são mais simples, mas e as apresentações também acompanham esse movimento. Então, assim, tem às vezes o verbete que é simples, mas a apresentação é muito rica. Agora, já tem outro verbete que ele é bem complexo, mas a apresentação já é mais básica. Então, não sei, a professora Dulce, que acompanha isso, acho que ela pode falar que assim, são momentos diferentes, né? E até para quem está na condição de verbetógrafo, isso é interessante. Às vezes, quando você escreve, você está num holopensene, você está num determinado momento evolutivo de pesquisa, e na hora que você vem defender, já é tudo diferente, né? Então, você vê assim que quando o verbete foi escrito, você deu um enfoque, quando você vem defender, você já dá outra abordagem. Isso varia bastante, né? E tem uma coisa também, quer dizer, dentro do que você falou, que às vezes a pessoa tem mais facilidade de comunicação oral e menos de comunicação escrita, ou vice-versa, né? Às vezes a pessoa é excelente de escrita e não é tão boa de aula, tem menos experiência, né? Mas o que eu acho que é o mais sério dessa interação que você colocou, tem vários desdobramentos, né? Mas essa questão do medo, sabe? De muita gente evitar escrever o verbete porque ela tem medo de defender o verbete. E tem que pensar no lado positivo disso tudo, né? No sinergismo, tem que pensar na interação homeostática, né? Que a escrita em si do verbete, o fato de você se debulhar naquele tema, né, professora Kátia, pesquisar, ficar imersa ali com aquele holopensene, que aquilo tudo vai estar potencializando a defesa em si, né? Até porque não é tanto tempo, é uma aula, menos de 2 horas, e a questão toda o mediador que ajuda. Às vezes, alguma coisa, mas tem toda a questão do amparo de função, do desassédio que pode acontecer durante a escrita, então isso tudo vai facilitando. A própria questão da chapa, do modelo, do formato do verbete, no nosso caso, né, penso que, claro que não era assim com o professor Valdo, mas no nosso caso, também não sei o que a professora Kátia acha, mas a própria forma do verbete já vai ajudando você a organizar as suas ideias sobre aquele assunto, entendeu? Então, essa interação escrita-defesa, ela fica muito otimizada. E aí um ponto que eu acho que é importante para quem tem esse medo é, em vez da pessoa pensar na dificuldade que ela tem, ela pensar na assistência que ela pode fazer. Entendeu? E outro ponto é que o verbete, ele não esgota ali todo o conhecimento. O verbete,
ele demonstra o verbete, a defesa do verbete demonstram o percentual de conhecimento que o verbetógrafo tem a respeito daquele assunto num determinado momento, né? Então, assim, a pessoa também, se ela acha que ela vai fazer um verbete, ela tem que dominar tudo sobre o assunto, não necessariamente, ela tem que dominar um bom percentual, pelo menos 51%, mas não significa que ela tenha que saber tudo sobre o assunto, né? Porque quando eu assistia Fora Daqui, que agora eu já estou entendendo mais, talvez aquela questão do mito, né? Eu achava assim, a palavra defesa, eu entendia assim, que tinha que defender algo, defender. Eu já conversei com determinadas pessoas, também tinha aquela ideia, né? Mas defender o quê? Sabe? Ficava dúvida. Defender alguma coisa que tu precisa ter vivência, que tu tem que saber muito. Então, era uma das dúvidas. Defender, sim, o que você escreveu, né? É a apresentação, né, do que você vai fazer. Que a gente fala defesa, não tem muita outra palavra, né? Aliás, a gente vai ter que inventar qualquer dia uma outra palavra. Mas, na verdade, todo verbete, se você parar para analisar, assim, todo verbete é uma tese, tá certo? Você está fazendo uma afirmação, você está definindo, você tem uma fatuística sobre aquele assunto, você tem lá uma argumentologia, né, o detalhismo, os detalhes, mais as minúcias sobre as associações de ideias que você pode fazer sobre aquele assunto, e você vai fechar ele com uma frase enfática, né? E também tem a questologia, mas enfim, é uma tese que você está defendendo, tá certo? Se você parar para escrever sobre qualquer coisa, né? Vamos dizer, sobre uma caneta, você está defendendo uma tese sobre aquilo, você está se posicionando sobre aquela caneta, você está dizendo, você está descrevendo o que é na sua visão, você está dizendo se ela é positiva, negativa, homeostática, positiva, neutra, homeostática. Você vai estar dando os seus argumentos do porquê que você resolveu escrever sobre aquilo, tá certo? Também você não vai inventar de escrever sobre uma coisa que você não acha que mereça ser defendido, não é verdade? Então é isso. Agora, como a professora Kátia falou, o verbete, a tertúlia, ela é curta e é uma abordagem sobre aquele assunto. Não significa que se esgotou, né? Então a defesa nesse sentido, mas a gente tem que encarar que qualquer defesa de uma ideia, ela tem que ser muito aberta e muito receptiva às críticas, até porque, como isso é uma enciclopédia também, a gente tenta que só seja inserido o que já é um consenso na conscienciologia. Isso também é uma característica que diferencia, né, Kátia? A questão do verbete de outros escritos na conscienciologia, né? Uma coisa a pessoa escreveu um artigo, a pessoa escreveu o livro dela, que ela pode inventar aí um monte de coisa, de ideias, e não necessariamente que já se entrou em consenso na conscienciologia. E o verbete não. O verbete exige já uma certa, vamos dizer assim, um certo assentamento daquelas ideias. Por quê? Vai compor o corpus da enciclopédia. Então a gente tem que imaginar, né? Daqui a, 50 anos. Não, 50, muitos de vocês ainda vão estar aqui vivos. Vamos botar daqui a 100 anos, que, né, a maioria já foi. E aí, aquilo é a enciclopédia de uma ciência, que se pretende fazer um inventário do planeta nesse momento evolutivo. Então, a gente tem que evitar esse tipo de batatada. Então, quando a gente fala defender o verbete também, eu acho que ajuda a dar essa responsabilidade, né? Esse senso, vamos dizer assim, da cosmovisão da enciclopédia, entendeu? É muito particular, é pessoal, é interessante que a vivência da pessoa seja o fundamental. Claro, conscienciografia significa o Labucon ali em primeiro lugar. Então, mas precisa estar muito bem inserido dentro dos consensos da conscienciologia. Então, às vezes, a pessoa fica meio
né, assim, em função de alguma revisão, alguma coisa, às vezes a pessoa fica mais aborrecida. Poxa, tiraram aquele negócio que eu inventei, ou alguma coisa assim. Poxa, tiraram aquele, o pessoal achou que não estava bom e tal. Mas é isso, tem essa tentativa de evitar as nossas próprias batatadas, né? Batatadas do revisor, batatadas do verbetógrafo, enfim, as batatadas nossas de pré-serenões, para a gente atrapalhar menos a Conscienciologia. Né? Aqui, continuando aí, o Caduce falou, em polinomiologia, você pode falar de cadeira para nós, né, o polinômio, vivência. Vivenciar, refletir, escrever, debater. Segundo o Caduce, que a gente sabe, vivenciar é o gabarito, né, para a apresentação do verbete, né? Essa vivência. Então, continua aí falando para nós sobre isso. Maria Luísa, depende do tema, né? Que tem temas assim que eles são temas assim, bem teóricos, né? Bem de conhecimento, de cognição mesmo, não são tantos temas vivenciais, né, Dulce? Pesquisa, né, em cima então, disso. Você tem que estudar muito, pesquisar muito, assim, às vezes você tem que ter até digamos assim, uma especialização naquela área para poder falar daquele assunto, né? Vai em cima então, varia muito conforme o título. Hã? Vai em cima de muita pesquisa, né, para chegar aí num debate. Sim, mas aí eu acho que depende muito do assunto, né? Tem assuntos que a pessoa tem que ter mais vivência, tem assuntos que não necessariamente, né? Varia bastante. Tem temas, por exemplo, só para esclarecer assim, dentro dessa colocação, que a gente prioriza e até exige, né, em alguns casos, dependendo do tema, que a pessoa tenha aquela formação oficial da SOCIM para escrever sobre determinados assuntos. Porque, gente, a gente não pode ser ingênuo, né, com a questão da Conscienciologia. A hora que a gente está falando da enciclopédia da Conscienciologia, a gente tem que, no mínimo, ter uma visão que abarque tudo que está sendo visto sobre aquele assunto. O máximo possível, né, sobre aquele assunto. Pela ciência convencional, com a abordagem do paradigma consciencial. Então, se a gente pega alguém que não é especialista, que não estudou determinado assunto e vai escrever, a tendência é a pessoa cometer mais bobagem, não pode. E até para dar peso mesmo, para dar credibilidade para a nossa enciclopédia, tá certo? É lógico que quem fosse... Se você pegar assuntos dentro da filosofia, da matemática, da ciência, da história, a pessoa tem que ter conhecimento. Tem que ter esse diálogo que já foi escrito. Até resume isso, né? Falar de uma coisa, falar de um livro que você leu, é fácil. O difícil é falar de um livro que você não leu, né? Pois é. Exatamente. Mas a outra pergunta aqui, na página 40, é isso aí, você pode, com fatuística para nós, a recuperação de cons. Na página 40... Recuperação de cons, porque uma das propostas da enciclopédia é justamente ajudar os intermissivistas e os pesquisadores da Conscienciologia a recuperar essas unidades de lucidez, né, em relação ao curso intermissivo, em relação a outras vidas, em relação a vivências extrafísicas. Então, isso daqui, uma pessoa que ela comece a se envolver com esse mundo verbetográfico, da leitura dos verbetes, da participação nas tertúlias, da escrita dos verbetes, da produção da enciclopédia, inevitavelmente ela vai acabar tendo algum tipo de recuperação de cons relativo à mental somática. Por isso que você coloca aqui na interação, a interação tertúlia, autoparapsiquismo. Pode comentar também? Porque isso daqui é bem interessante, né? Aqui a gente está dentro de um paradigma consciencial, então é bem interessante essa condição, assim, tanto na condição de ouvinte, de participante, quanto de verbetógrafo nas tertúlias, e como que isso mexe na questão do parapsiquismo, né?
Então, isso também que eu acho que quem vem defender verbete não precisa se preocupar, que além da ajuda do mediador, dos colegas presentes, dos teletertulianos, muitas vezes a pessoa ela tem achegas, ela tem inspiração de consciex também, que deve estar presente aqui no ambiente. Ok, obrigado. A minha pergunta é o seguinte, então você quer dizer que a pessoa pode escrever o verbete com a vivência pessoal e também a questão, no caso de uma pesquisa, se ela tem especialização naquela área, né, da SOCIM, né? Aí ela pode escrever sobre aquilo que ela não vivenciou. Imagina assim, eu sou psicóloga, imagina eu escrever um verbete sobre física. Eu não entendo praticamente nada sobre física. Mesmo que eu vá fazer alguma comparação, alguma coisa assim, eu não tenho formação nessa área, eu não tenho cabedal de conhecimento para chegar lá, entendeu? Tá, e a minha pergunta é o seguinte, sobre a questão na hora de escrever o verbete, né, na questão da fatologia e parafatologia, porque ele fala, né, você escreveu que geralmente é a vivência da pessoa, não é? Na fatologia, é um fato, né? Não é só... Não necessariamente, não? Né? Não, aqui, fatologias, fatos relacionados ao assunto ali, né? Porque eu acho que é difícil escrever um verbete só com vivência. Vai ser uma mescla da vivência com a pesquisa. Com a pesquisa. Né? Então, eu acho que você também não pode personalizar, porque eu acho que às vezes, inicialmente a pessoa propõe um título porque ela tem alguma afinidade, ela tem uma experiência maior, mas isso é interessante, que ao passo que você começa a escrever, a pesquisar, a revisar, vai de uma abordagem mais egocêntrica para uma abordagem mais universalista. Então isso é interessante. Sim, eu vejo a pessoa deve ter um vocabulário bastante extenso, né, para poder escrever os itens, né, de cada item, dependendo de cada assunto, né, que é tratado. Aí dentro do assunto, né. Agora, outra pergunta que eu tenho que fazer é na questão da bibliografia específica, né, eu vejo assim que tem muitos verbetógrafos que trazem um monte de livro, né, que está falando sobre aquele assunto, mas às vezes não coloca na bibliografia específica. Por que isso, né? Geralmente tem referências bibliográficas, é tudo aquilo que você leu e pesquisou e que você inclui na referência bibliográfica, e tem a bibliografia que é mais ampla, que você pode colocar tudo aquilo que foi pesquisado, mas que você não utilizou também, né? E por que os verbetógrafos não colocam, às vezes trazem alguns livros ali que eu vejo, mas não está na referência bibliográfica. Comenta do livro, mas não coloca na referência, na bibliografia. Tem vários motivos. Eu acho que se a pessoa não usou o livro para compor o verbete, ela não deve colocar. Outro ponto, às vezes tem uma referência no verbete, na bibliografia, que inclui já aquela... Então vamos supor assim, em alguns verbetes meus eu referencio algum artigo que eu já escrevi. E às vezes naquele artigo tem uma bibliografia super extensa, entendeu? Se eu for colocar aqui no verbete, vão ficar muitas páginas de bibliografia, então não vale a pena, vai tomar muito espaço aqui com essa bibliografia que ela já pode ser localizada num outro local, sabe? Outro ponto é que muitas vezes entre quando você escreve e quando você defende o verbete, quando você escreveu você ainda não tinha o livro. Aí quando você vem defender, nesse ínterim, você adquiriu aquela obra, sabe? Então é bem interessante, sim. Acho que tem vários motivos, né? Esse negócio de você ganhar um livro, né? Ou se deparar com um livro que tem a ver com o tema que você escreveu, e aí já não dá mais tempo de inserir. O que eu acho interessante ser colocado, né? Porque geralmente a pessoa, às vezes, que não tem acesso à Conscienciologia e vai ler especificamente sobre um tal assunto, ela poder ter alguma referência. Né? Claro, o ideal tá, né, cara? Mas agora por entendi exemplo, por se que você usou o livro, precisa colocar. E aí tem uma coisa, só lembrando, você que faz parte da bibliografia, do padrão da enciclopédia, você especificar a página que você utilizou. Entendeu? Em raros casos, a conduta exceção, você pode excluir os índices e colocar o livro todo, mas isso não é o usual. Em geral, realmente a gente... As páginas específicas do que foi usado. Agora, às vezes também você tem um pedaço daquele livro, né? Vamos supor, você
tinha um capítulo, capítulo né? xerocado, uma coisa assim, você nunca teve acesso à obra também, sabe? A fonte original. Então isso também pode acontecer. A pessoa que tenha xerox, né? Tipo, algum conteúdo que não sabe de onde que veio. Aí você pode colocar também. Não, e às vezes você não tem acesso ao livro, o livro é importado, alguma coisa assim. Agora, outra coisa que eu acho que também, assim, quem está muito dentro das coisas da Conscienciologia, tem algumas coisas que você sabe um pouco de cor, sabe? Então, assim, imagina se cada vez que eu for colocar algumas técnicas que aparecem no 700, que aparecem no professor, eu citar os livros, as páginas, sabe? Aí eu penso que não preciso, que já é quase assim um conhecimento comum de quem... Não, mas eu estou falando assim nos livros novos que saem. De fora, ou né? de fora, que a pessoa já teve o conhecimento ou leu algum assunto nesse sentido. Que às vezes eu vejo vários livros que a pessoa traz, mas não está na... Que às vezes também a pessoa não leu, né? Não, é que às vezes são temas que enriquecem o assunto, mas que não estão especificamente inseridos no verbete, entendeu? Às vezes é por exemplo, o verbete de ontem, ele colocou um livro que eu acho que era sobre De Soma também, que era específico sobre o que ele tinha escrito, mas ele trouxe outros livros da autora, que a Kátia tinha citado especificamente. Então ele escolheu ali o que era mais preciso em relação ao que ele aproveitou, entendeu? Isso não tem assim uma regra exata, mas uma coisa assim é bem séria, realmente cada vez que você estiver lendo um livro para aquilo que você vai escrever no verbete, não deixa de marcar no momento da leitura, porque depois fica bem mais difícil. O verbete é qualquer coisa que você vai escrever. Você já identificar, já sinaliza qual página e já deixa aquilo reservado para você depois não se perder. Porque é comum a pessoa, assim, iniciando na escrita, né, Kátia? Ou mesmo que a pessoa não tão organizada, ela lê muito e aí às vezes se perde e não anota. Depois é uma trabalheira para encontrar a fonte certa e precisa. Entendeu? Obrigado. Professora Kátia, na Crescendologia, ele pergunta assim: o crescendo verbetógrafo, verbetólogo, não deveria ser invertido? Penso que primeiro estudamos o verbete já publicados, para depois escrevermos um ou mais verbetes. E aí ele sugere você inverter. Mas aqui não, aqui seria a pessoa que tem conhecimento da verbetologia. Eu acho muito difícil a pessoa ter esse conhecimento antes dela ser verbetógrafa. Acho que aí ela estuda alguma coisa, mas para ser verbetólogo, é uma pessoa que já tem um conhecimento mais profundo, né, da questão dos verbetes. Eu penso também. E na sindromologia, ele propõe você colocar o desenraizamento da síndrome da procrastinação autoral, que essa síndrome está constando da sinonimologia do verbete síndrome da inércia grafo-pensênica. Agora você já botou aqui a Amiel, né? Coloquei Amiel, coloquei despriorização, coloquei... mas tá ótimo. Obrigada aí pela sugestão. Pode ser também. Pode ser. Essa dá para incluir. Você quer incluir, Kátia? Quer pensar? Tá, depois a gente vê. Agora, na efeitologia, na página 40, segunda linha, você poderia falar sobre o efeito mnemosomático da enciclopédia da Conscienciologia nos ex-alunos dos cursos intermissivos? Isso aqui foi o professor Valdo, que já falou várias vezes em tertúlias, que se a pessoa começar a ler a enciclopédia da Conscienciologia com regularidade, ela vai começar a ter lembranças do curso intermissivo. Então, isso aí, não acredite em nada, tem as suas próprias experiências. Agora, na binomiologia, na página 40, segunda linha, você poderia ampliar o binômio detalhismo e exaustividade e o binômio concentração e inspiração? Detalhismo e exaustividade, porque você só vai esgotar, né, o máximo sobre aquele assunto num determinado momento evolutivo, se você entrar nas minúcias, nos detalhes referentes ao mesmo. E concentração e inspiração, isso daí é porque, na minha vivência, para eu adentrar assim, a questão da inspiração parapsíquica,
geralmente o que vem antes é um estado de concentração mais profundo. Agora, em trinomiologia, você poderia expandir o trinômio tertulianos, teletertulianos e paratertulianos? Tertulianos, então, são as consins presentes aqui no tertuliário durante a tertúlia. Teletertulianos são os participantes do online. E paratertulianos são as consciex, que também acompanham as tertúlias. Então, esse trinômio aí... Então, muitas vezes, os paratertulianos, eles fazem perguntas através dos tertulianos e dos teletertulianos. Perguntas se manifestam, né? Agora, na principiologia, tem os parateletertulianos também, né? Mas aí já entra tudo no paratertuliano. No pacote, né? Eu coloquei no paratertuliano. Na principiologia, página 40, primeira linha. Por favor, aprofundar o princípio do megafoco mental somático. Então, aqui, se a pessoa não priorizar a questão do mental soma, é difícil ela conseguir ter produções de escrita. Por quê? Porque a vida, ela não tem uma predominância dos aspectos intelectuais, ideativos, mentais somáticos. Então, se a pessoa não colocar isso como um foco e der uma certa atenção, uma prioridade, ela realmente não adentra esse mundo verbetográfico, que ele já está no holopensene mais da questão do mental soma. Agora, na polinomiologia, na página 41, você pode expandir, por favor, o polinômio vivenciar, refletir, escrever, debater? Porque tem muitos verbetes, né, que a gente escreve, que eles surgem de vivências. Então, aquela vivência, ela leva algum tipo assim, de reflexão, né, de pensamento mais aprofundado sobre o assunto, e aí você acha que vale a pena escrever e depois trazer aqui nas tertúlias para debater com outras pessoas. Esse verbete de hoje, do mundo verbetográfico, ele passa por esse polinômio, né? Para mim, pelo menos, porque eu estou aqui já desde 2001, na Cognópolis, em Foz. Eu me lembro de também acompanhar algumas coisas assim da enciclopédia lá nos primórdios, quando o professor Valdo começou, no Rio de Janeiro, e num local ou outro ele falava, né, já sobre os verbetes, sobre variáveis, tudo. Então, quer dizer, é uma realidade que eu venho vivenciando. Na fatologia, aqui na página 39, na penúltima linha, você pode desenvolver a máquina conscienciografológica, por favor? Porque se você for pensar, Tânia, nessa listagem que tem aqui, olha, na página 42, isso aqui é a máquina, né, não? O tanto que tem de atividades, de equipes, toda a questão intrafísica, os materiais, as obras. Então, isso daqui formaria essa engrenagem estimuladora do intelecto, né, os elementos organizadores da cogniciografia, a máquina conscienciografológica. Então, isso daqui é composto de muita gente, muitos procedimentos, muitas operações. Pensa só, para sair esse DVD da enciclopédia, né, que é tão prático para quem escreve. Nossa, isso daí, quantas equipes não trabalham nisso? E principalmente o pessoal aí da informática, né? Para conseguir chegar nisso. Então, assim, a gente está... Esse mundo verbetográfico, ele é uma indústria, né, de produção mental somática. Tá, coincidência, né? Eu vou fazer uma segunda questão e é um dos itens dessa máquina mesmo. Aqui na parte C, o item 15, laboratórios conscienciológicos. Você podia falar da sua experiência com os laboratórios? Eu acho que os laboratórios, eles
trazem muitas vivências dos conceitos da conscienciologia. Eles dão muitas inspirações assim de amparadores. A pessoa tem vivências energéticas, parapsíquicas, que às vezes no dia a dia dela ela não consegue. E eu acho que para escrever, nada melhor do que fazer laboratório, não é verdade? Então hoje tem, digamos assim, uma fartura enorme de laboratórios. Aqui no CAEC tem muitos, e agora já tem um serenário aqui também, no campus da Sinvex. Em outros campi conscienciológicos também já tem laboratórios. Saquarema. Já tem os laboratórios também grupais, né? As dinâmicas. Exatamente. Então, eu acho que isso ajuda muito a dinamizar as vivências, principalmente dos conceitos da conscienciologia. Tá, obrigada. Eu queria só comentar essa questão que a Tânia colocou também dos laboratórios, na página 40, na laboratoriologia. Aqui não seria possível colocar aqui o laboratório multiexistencial da cápsula do tempo cinemascópica das tertúlias, por exemplo? Sim, porque aí eu não sei se entra bem nessa categoria de laboratório. Essa categoria já existe, esse laboratório? Eu acho que não. É só provocação aqui. Mas a gente pode inventar uma redação para inserir. Porque eu vejo interessante isso daí essa mesmo. cápsula do tempo cinemascópica que nós estamos inseridos é um big laboratório, né? Então, se der para colocar em algum ponto, acho que seria... É bem lembrado isso aí, Adélia. Acho que eu não coloquei nesse verbete nada disso aqui. Dá para inserir a cápsula do tempo enquanto laboratório consciencial, alguma coisa assim. Posso seguir aqui? Claro. Está na codigologia também, Kátia. No Código Pessoal de Cosmoética, alguma cláusula que você possa sugerir exatamente no CPC para essa questão da produção de verbetes? Alguma cláusula, tipo assim, produzir um verbete, não sei, você sugeriria alguma cláusula ou você só chama a atenção para isso? Olha, isso aqui que eu coloquei, honrando aportes pré-exológicos. Eu tive muito aporte na área da intelectualidade. Então, no meu caso, isso eu tenho que fazer, eu tenho que escrever, entendeu? Então, assim, eu acho que muita gente também teve esse tipo de aporte, né? E mesmo quem não teve antes de chegar aqui, mas tem quando chega aqui na Cognópolis, nesse mundo verbetográfico, com todas essas facilidades que a pessoa tem. Aí aqui, Adélia, acho que a pessoa ela tem que ver assim, qual que é o trafar também, sabe? Pode ser. E o que ela tem que melhorar em termos de autocorrupção para superar o trafar que impede dela chegar na escrita. Ela pode pegar isso e acrescentar no CPC para poder superar. Ok. Mais uma questão, Kátia. Ali na página 39, na coloquiologia, só uma sugestão de que quem escreve lê ao menos 2 vezes. Aonde você está? Quando você coloca na segunda muito mais, quem escreve lê 2 vezes, né? Mas ao menos 2 vezes. É que isso é tipo um ditado, né? O ditado ele é mais curtinho, assim. Mas com certeza, né? No mínimo 2 vezes. Exatamente, a gente acaba lendo N mais K vezes aí, né? Agora, uma outra questão também, aproveitando já que eu estou aqui com o microfone, na página 42, ali nos materiais específicos, o holoserver não poderia ser uma ferramenta nos materiais específicos também de apoio nessa questão? É que o holoserver, ele entrou no estrangeirismologia, né? Mas com certeza, né? Deixa eu ver aqui por que ele não entrou aqui? Ele está no estrangeirismologia. Aqui eu só acho que seria talvez interessante explicitar, porque como é materiais específicos, né? Com ele certeza. Pode ser mais uma ferramenta interessante, porque, por exemplo, quando eu escrevi o verbete, me ajudou bastante. Ele ficou junto ali com os sites, né? Porque tanto é que o site eu não repeti aqui, né? Repeti só listagens, e aí eles pediram para eu colocar do site do CGE. Mas é que eu não repeti. Só uma sugestão para análise. Nossa, mas o holoserver devido à importância dele, né? Para mim foi ultra importante. É fundamental. Na hora de produzir o verbete, né? E o cosmograma foi uma outra coisa que me ajudou bastante também do holociclo, né? Você falou do holociclo ali, lógico,
Mas eu acho que o cosmograma... Mas é que esse aí eu coloquei na holotecologia, ó. Aí eu coloquei lá lexicoteca, hemeroteca e encicloteca. É que isso, sim, eu tento não repetir muito a mesma coisa, não sei. É só óbvio, porque como foi uma ferramenta que ajudou bastante na hora de construir o verbete, daí eu achei que... às vezes a pessoa ela constrói um verbete e esquece de consultar lá no cosmograma. A gente vai olhar lá, tem 300 recortes daquele assunto e ajuda um monte, né? Você pegar esse material todo, então... Eu já fiz verbete só com base no cosmograma, aliás, já fiz muita coisa com base no cosmograma. Mas isso que você está colocando, Kátia, isso... Para ficar repetindo em muitos não se deve repetir. A questão em um lugar, né? O ideal é entrar em um lugar. Às vezes, botar em mais de um, quando precisa. A questão é, você sabe bem disso, né, Kátia? Você é veterano, estou falando assim em geral. É a gente escolher o melhor lugar para aquilo entrar, porque tem sempre o melhor lugar, né? Assim, o que vai chamar mais atenção, entendeu? Tá bom. Agora eu achei que aqui ficou bom, porque você botou lá o holociclo, a holoteca, botou o holociclo, e aqui você detalhou na holotecologia, né? É que essas são 3 tecas básicas, né? Dos dicionários, dos recortes de jornais e revistas e das enciclopédias, que lá tem de diversos idiomas, né? Países diferentes. E é tão rico isso, né? Quando a gente está... E aí depende também, foi o que alguém perguntou, depende muito do tema, do verbete, mas dependendo da situação, se você tiver, por exemplo, em situação crítica, de pouco conhecimento sobre o assunto, é muito bom pesquisar o cosmograma lá do holociclo, né? Enriquece demais, dá aquele panorama, assim. E só para defender o jabá aqui agora, então, na verbetomática, é uma ferramenta que pouca gente usa ainda, né? Essa que você coloca ali, a verbetomática, ela é uma ferramenta extremamente interessante, que ela faz pesquisa no verbete que foi inserido na semana passada. Então, o verbete saiu, já entra na verbetomática, a pessoa pode trabalhar facilmente. Hoje, ela está disponível para os amigos da enciclopédia. A atualização está sendo semanal, Semanal, então você já pode entrar lá, pedir para baixar, já baixa os últimos verbetes, você já consegue consultar todos os verbetes. É uma ferramenta extremamente útil, mesmo os amigos hoje usam muito pouco. Então, eu só uma dica que vocês poderiam fazer um videozinho e disponibilizar sobre... A gente colocou lá, mas é um vídeo de instrução só, né? Mas pode ser um vídeo de divulgação, talvez. Eu acho que podia. Tá bom, boa ideia. É que a verbetomática, ela é muito interessante para fazer determinadas pesquisas cruzadas na enciclopédia, né, Adélia? Que você consegue, que o DVD não permite, nem nenhuma outra busca. Pela verbetomática, você consegue saber se aquele termo foi usado naquela seção de determinada especialidade, por exemplo. É isso, Adélia? Para a construção de um verbete, então, é super rico. Você consegue destrinchar toda a enciclopédia, item a item, palavra a palavra, parágrafo a parágrafo. Então, para quem quer revisar o seu verbete, ou para quem quer construir um verbete... Eu achava que você deveria escrever um verbete. Verbetomática. Com certeza, vocês têm que escrever. O Marcelo, que é o instrutor da ferramenta, né? O Marcelo Manac, claro que é o... aqui, né? Mas a gente pode trabalhar, a gente decide dos dois. Que e de repente podia ter algum cursinho também, Dulce. A gente vai fazer agora em dezembro. Em dezembro vai ser. Dezembro, Adélio? Como agora, em dezembro, já é outra Proex. É que o Marcelo vem em dezembro. Se a gente quiser adiantar, a gente pode adiantar também. Valeria a pena, Dulce, eu acho. Eu mesma não sei lidar muito bem, mas você até já me ensinou um pouco mais. Mas eu também não sei. Se você começa a mexer, daqui a pouco você se adapta à ferramenta. Mas eu acho que é importante essa divulgação maior e esse manuseio também, ensinar a pessoa a usar. Com certeza. É muito bom. Porque ela não é tão fácil quanto a enciclopédia da Conscienciologia, que é user-friendly, né? Mas ela tem muito mais recursos, muito mais... e o fato dela ser atualizada semanalmente, puxa, isso aí E Adélio, agora, o Marcelo não viria aqui? O Marcelo viria, só que ele só vai poder vir em dezembro. Então por isso que adiou o treinamento. Então, enquanto isso, vocês fazem o verbete. Pode ser. Não é, Kátia? Até lá sai o verbete. Vai fazer, ficamos na obrigação. Vamos preparando o verbete. Se estiver ouvindo a tertúlia, já sabe que tem bronca para ele. Tá bom. Eu acho que vocês poderiam fazer, além desse verbetomático, mas, de repente... ou um verbete também só sobre os recursos tecnológicos
entendeu? Eu pensei nisso Que quando envolve quando eu li aqui a verbetografia. os 44 itens, eu pensei no processo tecnológico que envolve o apoio à enciclopédia. Ficaria Tem interessante. bastante coisa. Nós temos uma equipe que é a Comissão de Interassistência Tecnológica que Pois desenvolve essas... E daí vocês dariam a visão de conjunto, né? Pode ser. Porque daí ajuda. Ótima ideia. Porque tem muita gente que hoje, assim, se tiver algum recurso tecnológico, a pessoa, né, até fica mais motivada. É o caso dos informáticos, né? Pois Quando vem isso aí, eles começam a se interessar em... Não, é impressionante a gente ver a extensão desse trabalho, no fundo é o trabalho de vocês, né? Com a questão da enciclopédia online, das tertúlias online, de todo o cabedal aí, de toda a infraestrutura tecnológica. Site das tertúlias. Não, isso, os teletertulianos mandando perguntas do mundo todo, que alguns diariamente mandam perguntas. A gente ouve o depoimento deles quando eles vêm aqui, né? Da importância disso, da sustentação da conscienciologia espraiada aí. Quem chegou e já encontrou tudo isso, a pessoa acha normal. Acho que Mas fácil, a gente que é lá dos primórdios, que não tinha nada disso, então E a nossa ideia no Holoserver é você dar, com um clique, você acessar toda a fonte, todos os livros, todas as revistas, todos os artigos produzidos de conscienciologia, num clique você acessa toda a informação. Hoje a gente acessa dos livros, e de um percentual deles. A gente quer botar todos os livros, todas as revistas, todos os anais. Vai ser muito bom, Porque eu até coloquei o site aqui, da revista Consciência Online, porque ajuda muito, sabe? Essas revistas que a gente não tem, assim, a busca eletrônica é muito complicado, porque se você não tem um periódico, aí fica muito mais difícil fazer a pesquisa. Claro. E hoje, assim, nós temos até os livros gratuitos, né, que já estão disponíveis de graça. Então, isso aí tudo são ferramentas que as pessoas não conhecem, não usam porque não conhecem. Né? Agora, Adélia, a gente está precisando de um DVD atualizado dos verbetes. Isso depende, faz muita falta. É que nós estamos dependendo da revisão. Tá, então vocês independente, exatamente, a gente está pressionando, mas é que depende da revisão. Tem vários livros em andamento, tipo o próprio léxico. Né? Agora eu acho que tem que acabar o léxico. Mas assim que acabar o léxico para entrar assim que o tiver a DVD. revisão pronta, a gente já larga a nova versão. Obrigada. Muito bem, professora Kátia. Então, vamos em frente. Na neologia, as três expressões compostas, mundo verbetográfico aproveitado e mundo verbetográfico desperdiçado, são neologismos técnicos, né, da gesconologia. Ela pede para você ampliar. Acho que ela precisaria, né, comentar sobre a exemplologia. Se você olhar na página 42, né, esses itens são os itens que aparecem na exemplologia. Ó. Então, mundo verbetográfico aproveitado, a utilização produtiva dos recursos disponíveis à verbetografia, e o mundo verbetográfico desperdiçado, menosprezo a estrutura enciclopédico-conscienciográfica de ponta. Então, pessoal, para quem não sabe, sempre a seção neologia, sempre, ela está completamente linkada à seção exemplologia aqui da argumentologia. Tem uma interdependência, uma sai da outra, né? E aí justamente já explica conforme a professora Kátia colocou. Agora, na sua opinião, professora Kátia, por que a fartura de recursos pró-verbetes é ainda desperdiçada por pessoas que estão vivendo na Verbetolândia atualmente? Medo de autoexposição, insegurança grafo-pensênica, o que você pensa? Eu acho que um dos fatores é que aqui é um shopping, né, quase assim, de recursos conscienciológicos. Então, é uma concentração de recursos muito grande e não dá para a pessoa fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ela vai ter que priorizar e fazer uma coisa de cada vez. E, às vezes, o momento da pessoa de priorizar outro tipo, né, de recurso ali da conscienciologia, investir mais na conscienciometria, na consciencioterapia, ou mais num voluntariado, que às vezes é administrativo, que vai exigir mais tempo, e a pessoa não vai conseguir entrar nessa questão dos verbetes. Então, acho que muitas vezes quem vive aqui, a pessoa está muito envolvida, né, com o voluntariado, além da vida profissional, da vida familiar, e não dá para você priorizar tudo, vai ter que fazer alguma escolha.
Aí tem uma outra aqui. Olá, professora Dulce. Kátia, eu tive um tema de verbete aprovado. Que bom. O que vocês sugerem agora para quem está iniciando esse desafio? Sugestões de leituras, dicas, vídeos? Aí ele complementa. Já ouvi dizer que, segundo o professor Valdo, o verbete é uma forma muito próxima de como pensávamos no curso intermissivo. Poderiam comentar sobre isso para quem está escrevendo verbete? O que vocês sugerem para enriquecer mesmo temas mais simples? Eu vou falar, você é verbetório. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, dependendo do tema, aquela orientação do professor Valdo. Primeiro você senta, escreve tudo que você sabe sobre o assunto. Aí, num segundo momento, você vai pesquisar nos livros e em outros materiais. Eu até falo, né, para a pessoa que a pessoa primeiro ela tem que fazer uma pesquisa na teca dela, né? Então eu primeiro vou lá na Kátia Teca e tento fazer as minhas pesquisas lá, né? O que eu tenho ali, né, registrado. E aí depois eu saio para os livros, para a internet, para o holociclo, para outros tipos de pesquisa. Eu acho que o verbete, a pessoa não deve ter preocupação assim de querer, às vezes, escrever mais do que o tema pede, ou dela ter uma idealização de como deve ser o verbete, porque acho que cada verbete ele acaba tendo assim um perfil, uma característica específica, e acho que qualquer tema, quando você coloca o paradigma consciencial, ele fica interessante. Então, isso daí eu acho que é essa neo-abordagem, né? Se você for falar de caneta, mas sob a ótica do paradigma consciencial, isso já dá uma amplitude, né? Que é justamente o que a gente estava comentando aqui antes sobre a questão da prova da imagística, né? Então, eu acho que dá uma expansão em termos de tudo que a gente olha, vivencia, estuda, né? Convive no nosso dia a dia. Então, eu acho que o verbete, eu não sei, mas a minha experiência escrevendo do verbete é que ele no início, você dá um impulsionamento, né, naquela escrita, mas depois parece que ela ganha uma vida própria, e é interessante porque tem verbetes assim que eu falo, acho que eu vou ampliar um pouco mais, e me vem assim, não, chega, já está bom. E tem outros verbetes que eu falo assim, não, acho que já está bom, e me vem, não, ainda não acabou, continua um pouco mais. Então, eu não sei definir isso, ainda não sei especificar, eu teria que estudar um pouco mais o que acontece nesse processo, mas é interessante de ver, assim, que parece que tem um ciclo verbetográfico dessa produção, assim, quando você está escrevendo, e isso daí acho que a pessoa ela tem que ir repetindo a experiência para ela se aprofundar mais e ver como é que funciona. E aí tem aquela dica também, né, Kátia, que muitos verbetógrafos acho que passam por isso, que é a questão da saturação em torno do tema, né? Que no caso é o primeiro verbete dele. E ele está iniciando, né, o desafio, como ele coloca aqui. E aí ele pediu assim, se a gente dá alguma sugestão de leitura. É que a gente não sabe vai depender muito, né? Vai depender muito, né? Que nem você falou, dependendo do assunto, a pessoa já sabe muito. E ela tem os livros em casa até. Ou, dependendo do assunto, nem tem livro sobre aquilo. É a pessoa que inventou ali um pouco aquela ideia dentro do paradigma da conscienciologia, ela tem que construir aquela... Agora, se for dentro da conscienciologia, aí vale a pena pesquisar a bibliomática, o holoserver, né? Isso. Que aí vai poder rastrear a holoteca, os livros da conscienciologia. Uma coisa interessante é de ler o manual também. Quando a gente lê o manual, vem manual da verbetografia? É porque bem vem ideias bem interessante. interessantes na hora de escrever. Então, você, mesmo durante a escrita, se a pessoa não leu ainda o manual, ler o manual ajuda nessa visão, né? Agora, só lembrando, né, a gente já falou aqui, todo mundo pode escrever o verbete independente do curso. Mas se você tiver alguma dificuldade a mais, tem um programa Verbetografia que já dá aí algumas dicas bem específicas, ensina a pessoa a pesquisar, pesquisa na internet, pode fazer online, vai começar agora em agosto, para quem quiser
se você estiver interessado também. Agora, na página 43, eu listei ali algumas obras que eu acho que podem ajudar o verbetógrafo. E também essas obras do professor Valdo, né, esses tratados, o conscienciograma, eu acho que isso aí serve de rampa de lançamento para a pessoa entrar nesse holopensene da intermissão, de curso intermissivo, mais da autoconsciencialidade, né? Eu acho que isso pode ajudar. Certamente, com certeza. Agora... Aí não é específico sobre o tema, mas é o próprio holopensene ali, do autor da obra, daquelas ideias, e que vai te ajudar a entrar num outro... Vai preparando, né, para esse holopensene mais específico da escrita da enciclopédia, do verbete. Então, tem muito trabalho, tem realmente muitos recursos aí para usar, né? Mas assim, tem uma dica que eu acho que é fundamental, que você não disperse em cima do que você está pretendendo escrever. Cada vez que você dispersa e se distancia do que você quer escrever, a retomada daquilo é muito mais difícil, né? Então, tentar usar técnicas, artifícios de se manter conectado com aquele tema que você quer escrever. Então, que seja uma revista, um livro, um vídeo, que e ver as sincronicidades, né? O que vai aparecer, né? Exatamente. Que as coisas pipocam, assim, em torno, né? Às vezes você liga a televisão, tem um programa, alguém comentando alguma coisa que tem a ver com o seu tema, né? E também aquela outra técnica, né, Kátia, que é o inverso dessa, que é você inventar a conexão, que é você estar ligada naquele tema e aí você fazer aquela técnica giratória, assim, de tudo que aparece na sua frente, você a fazer associação com aquilo que você quer escrever. Aí ajuda muito também, né? Agora, na parafatologia, na página 40... Puxa, essa pergunta aqui é bem, por um lado, básica e fundamental para a gente. Ele pede que você fale sobre a autovivência do estado vibracional e quais são os requisitos para instalar o estado vibracional. Então, o estado vibracional é uma técnica energética, né, em que a pessoa ela vai promover a vibração de todo os chakras, o holochakra dela. E daí o que ela vai fazer? Essa técnica ela está descrita em vários livros, né, no 700 experimentos. A própria enciclopédia, né? Tem verbete. No Projeções da Consciência, né? Em vários livros tem a técnica do estado vibracional, que é considerada uma técnica básica, né? Em termos assim, da pessoa começar a trabalhar as energias. Então, a pessoa ela deve ficar no estado de relaxamento, procurar, né, concentrar as energias, concentrar a atenção dela nas energias e, a partir da vontade, ela fazer uma mobilização, né, dessas energias até ela conseguir instalar esse estado vibracional. O estado vibracional, assim, em termos de sensação, muitas vezes a pessoa ela vai sentir como se tudo dela vibrasse, né? Agora, em termos de aplicação prática, é fácil. Você está com uma dor de cabeça e você faz um EV e aí você vê a eficácia desse seu estado vibracional, se você melhora, né, dessa dor, ou seja lá da condição que você tiver. E na questão da escrita, o trabalho com as energias ele é muito importante, porque ajuda a pessoa a ficar em maior estado de equilíbrio, né, com seus veículos de manifestação. A questão também dela potencializar as parapercepções, o parapsiquismo, o contato com as consciências, a captação de ideias. Então, isso aí tudo vai favorecer. Tá certo? Se você tiver mais... se você quiser mais informações práticas, procure os cursos da CIP, eles têm um curso, né, até 40 manobras energéticas, e uma das manobras é o estado vibracional.
Aqui no CAEC tem o laboratório do estado vibracional, tem vários tipos de preceptoria extrafísica que incluem o estado vibracional. No IPC tem muitos cursos, né? Um deles é um curso também só de parapsiquismo e módulos, e que um dos módulos é sobre o estado vibracional. Enfim, na CCCI você vai encontrar muitas atividades sobre a questão do estado vibracional. Kátia, a propósito do estado vibracional, na CIP, além do curso 40 manobras, que vai ter agora 25, 26 e 27 de julho, tem todas as quintas-feiras a oficina do EV. E é uma oficina gratuita, a quem quiser participar, das 19h30 às 21h30, todas as quintas-feiras. Ah, que bom, bom saber. É aberto a todo mundo, quem quiser participar está convidado e é gratuito. Muito que bom. Ótimo, muito bom. Agora, essa pessoa que fez a pergunta, ele é de São Paulo. Então, quando ele vier aqui, ele, né, vai se preparando para fazer a oficina quando você vier aqui. E aí a gente lembra que tem o verbete estado vibracional, que você pode baixar aí pela internet, aí tem fora os tratados, né? Tem no próprio site das tertúlias. E nesse verbete o professor Valdo dá boas dicas, assim, ele também dá umas listagens e responde aí algumas perguntas, e também porque ele perguntou se tem algum requisito, né, Kátia? É à vontade, né? É vontade, não tem nada além disso. Mesmo que no início a pessoa fale, mas não estou percebendo nada, insista, persista, que com o tempo vai sentir. E mesmo que não sinta, você às vezes percebe os efeitos, como eu falei, procure aplicar em diversas situações e ver o que acontece de diferente de quando você não fazia o EV. Agora, na antagonismologia, página 41. Poderiam, por favor, comentar o antagonismo, verbetografia, preguiça, e o antagonismo, escrever pressa? Olha, quem tem preguiça vai ficar difícil fazer verbete, porque o verbete ele é cheio de detalhes, e a pessoa ela vai ter que se dedicar, né? Número 1, aprender a manusear a chapa verbetográfica. 2, a própria questão, né, de como ela vai fazer a pesquisa, como ela vai sintetizar as ideias para encaixar no verbete. Então, a preguiça, ela realmente não ajuda o verbetógrafo em nada. Agora, é muito importante a pessoa tentar identificar qual a causa da preguiça. Preguiça, ela pode ser desde uma questão de desnutrição, falta de vitamina, problema hormonal, depressão, né, falta de vergonha na cara. Assim, preguiça tem... A etiologia da preguiça, ela é vasta. Se não me engano, tem verbete sobre preguiça, né, Dulce? Tem o assídia, né? Assídia, não tem, acho que esse título, preguiça, mas tem vários verbetes que eles trazem assim, um pouco da etiologia da preguiça. E o outro, escrever pressa, olha, não tem como escrever com pressa. Até bilhete, se você for escrever com pressa, você vai colocar o recado errado, vai comer letra. Então, a escrita ela tem que ter um pouco de tempo, de dedicação. Você tem que ter espaço mental e tempo na agenda disponível, e não pode também ter muita ansiedade, né? Então, a pessoa ela tem que deixar, muitas vezes, decantar aquelas ideias, e aí pega algum tempo depois para ver como é que ficou. Então, pressa e preguiça, acho que eles estragam a verbetografia. Agora, professora Kátia, na paradoxologia, página 41. Você pode explicar, por favor, o paradoxo da magnitude consciencial disponível ao máximo mecanismo evolutivo? Então, isso daqui é interessante porque a questão assim, da singularidade consciencial, né? A pessoa participar de algo que é muito maior a ela, tá certo? Então, a enciclopédia, na condição de uma mega GESCOM, de vários autores, né? Com essa diversidade enorme, eu acho que isso daí é um exercício da pessoa já funcionar como mini peça. Mas, ao mesmo tempo, é uma mini peça que ela tem
toda uma singularidade. Então, não é uma mini peça que ela já está caminhando para uma especialização evolutiva. E aí que eu acho que entra essa magnitude consciencial, essa condição assim de todo mundo sempre vai ter algo para ensinar para as outras consciências, né? E acho que isso é que dá essa magnitude. Agora, ele quer saber sobre, primeiro, a intelectomania. Na Maniologia, página 41. Se você pode falar sobre a intelectomania. Porque tem uma condição da intelectualidade que é muito assim, é muita intelectualidade pela intelectualidade, mas sem um pragmatismo evolutivo. E eu acho que isso tem que ser evitado, inclusive nas questões dos verbetes, né? Então, às vezes, é uma condição desde uma arrogância do saber, até um elitismo em termos cognitivos, e até uma coisa de muita teorização de ideias e de linhas ideológicas, mas que aquilo, assim, se você espremer a aplicação prática em termos de evolução, é muito baixa. Agora, Kátia, você já comentou um pouco, mas acho que era bom, porque é teletertuliano, sobre a holotecologia. Se você poderia falar das tecas lexicoteca, hemeroteca e encicloteca. Então, essas são 3 tecas disponíveis no Holociclo, que fica aqui no CAEC, né, em Foz do Iguaçu. A lexicoteca é a coleção de dicionários. Atualmente, eu não sei qual o número de dicionários, né, que tem, mas já deve estar chegando a 10 mil, já deve ter passado 10 mil dicionários. E é interessante que esses dicionários, eles estão arrumados em mesas, assim, eles estão horizontalizados, eles não estão em prateleiras, então é bem fácil da pessoa manusear. Outro ponto também é que eles estão classificados. Muitos, a grande maioria, são dicionários técnicos de uma área específica, porque às vezes a pessoa pensa em dicionário, ela só lembra de idioma, né? Ela acha que dicionário é só idiomático, e não é. Toda a área do saber, quando ela se incorpora mais em geral, tem dicionário. Existe a técnica de você consultar no mínimo 50 dicionários, aí quando você chegar no Holociclo e achar que ali tem muito dicionário, você vai ver que tem pouco, porque não tem 50 de cada assunto, e isso é muito bom para a pessoa ter uma visão de conjunto maior. E está sendo preparado um catálogo, né, dessa lexicoteca, porque hoje é tanto dicionário que às vezes a pessoa não consegue ver tudo. Isso já está sendo preparado um catálogo para a pessoa ter mais facilidade de encontrar aquilo que ela precisa. Hemeroteca é a coleção dos recortes de jornais e revistas que são feitos a partir da técnica do cosmograma, que é uma técnica de você, digamos, pesquisar a realidade através dos fatos. E, no caso, através desses 2 tipos de publicações, onde as informações elas estão mais quentes do que em livros e enciclopédias. Então, o Holociclo também tem centenas de pastas, são muito mais do que 5.000 temas, né, pesquisados, e isso, como a professora Dulce falou, você pesquisando um assunto ali no cosmograma, nessas pastas, na hemeroteca, te dá uma visão de conjunto enorme. Então, vamos supor que você vai pesquisar sobre vacinas. Aí você chega ali e você encontra 100 recortes que falam sobre vacinas. Então, você fica com uma visão bem ampliada. E outro ponto, assim, com fatos, né, com dados da realidade. Então, isso é muito bom. E a encicloteca é a coleção de enciclopédias, também localizada no Holociclo. Há inúmeras enciclopédias, assim, de várias nacionalidades diferentes, né, enciclopédia francesa, italiana, espanhola e várias outras. Então, isso é interessante, porque embora parte das informações caduque na enciclopédia, parte dessas informações elas são imutáveis.
Então, dependendo do que você for pesquisar, vale a pena consulta essas enciclopédias, e principalmente assim quando é de diferentes países, porque aí você pode comparar, né, contrastar e cotejar as informações entre elas. Muito bom. Doutora Cátia, nós agradecemos muito sua participação, aguardamos aí os próximos verbetes. E, pessoal, obrigado aí, tertulianos, teletertulianos, vamos aos nossos anúncios estatísticos. Obrigada. Na tertúlia de hoje nós tivemos 23 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 27 perguntas online. Agora passamos aos recados. A Marta Ramiro vai falar sobre mini cursos da primeira semana paracientífica. Depois a Sueli Alves sobre a segunda semana de paradireitologia. A Mara Vargas a respeito do curso 40 manobras em Foz. E a Keiko Azaoka vai falar sobre o programa Verbetografia. Boa tarde a todos. Nós vamos falar hoje sobre os minicursos da primeira semana paracientífica da Conscienciologia. Lembrando que a semana acontecerá no período entre 21 a 27 de julho de 2014. Dentre os vários eventos que nós vamos ter a programação, nós vamos ter no dia 23 de julho, quarta-feira, das 19 às 20h30, benefícios do método de dicionarização, para a pessoa que quer aprender a descrever um dicionário, professor Augusto Freire, ou então, currículo do conscienciólogo com o professor Roberto Almeida. E no dia 24 de julho, nós temos mais duas opções. A primeira delas é técnica do glossário neológico especializado, professor Ulisses Schlosser, ou então profilaxia de erros na escrita de artigos, professora Nilce Oliveira e professor Antônio Pitaguari. Todos estão convidados, é uma oportunidade ímpar para que as pessoas compareçam a esse evento. As informações podem ser obtidas pelo telefone 045-3525-2652. Repetimos o telefone, 045-3525-2652. Obrigada e até lá. Olá a todos. Em nome da Associação Internacional de Paradireitologia, convido você a participar da segunda semana da Paradireitologia, que ocorrerá entre os dias 5 e 13 de agosto de 2014. Nós teremos duas oficinas ocorrendo no dia 5 e no dia 6, o 6º Fórum da Paradireitologia nos dias 7, 8, 9 e 10. Nesse fórum nós teremos a conferência de abertura com a temática Novas Perspectivas no Judiciário Brasileiro, à luz da paradireitologia, com a desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak. Teremos uma mesa biografológica no dia 9/8, com a hipótese de retrovida na Roma dos jurisconsultos, com a professora Marlene Roque. E no dia 10 nós teremos Democracia Pura e Relações de Poder na CCI. Lembrando a todos, para direito é para todos, para direito significa mega fraternidade e cosmoética. Para maiores informações, na nossa página paradireitologia.blogspot.com.br e no Facebook Paradireitologia. Grata. A CIP convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 25, 26 e 27 de julho, na sede da CIP no Discernimento. 40 Manobras é um curso prático, sem pré-requisito. O professor é o Epicom Mário Oliveira, e é um curso que, mesmo quem é de primeira vez, que nunca fez nenhum curso na Conscienciologia, tem condições de acompanhar todas as 40 manobras e vai perceber que pode replicar no seu dia a dia o que aprendeu durante o curso. Tem várias técnicas, como o EV, o arco voltaico, defesa energética, encapsulamento, entre outras. Informações pelo telefone 45 2102 1421, após as 15 horas, e também pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada e até lá. Boa tarde. A IC de Verbetografia, a Enciclosapiens, convida os tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia a se inscreverem no programa Verbetografia, na modalidade EAD Ensino à Distância.
O curso começa, essa turma começa no dia 7 de agosto e termina no dia 30 de outubro, com duração de 3 meses. Então, o curso acompanha semanalmente a sua escrita, a sua produção verbetográfica, e as aulas online acontecerão às quintas-feiras à noite, podendo tirar dúvidas, e também para tirar dúvidas com relação ao CONFOR, e também utilização da chapa verbetográfica. O programa Verbetografia, ele faz parte, né, ele foi citado, né, é uma das ferramentas do mundo verbetográfico, e também é um legado autorrevezamental, né? Então, no encarte especial do jornal da Apex, deixa eu ver aqui, o ano 2, número 6, aqui de Foz do Iguaçu, o professor fez uma chamada, o professor Valdo Vieira fez uma chamada, né, dizendo que escrever verbetes é deixar o seu legado. Então, nessa chamada que foi feita em 2011, ele colocou a meta de 500 verbetógrafos, e ele citou que nós teremos, na outra vida, 500 pessoas que estarão interligados e com interatividade proexológica dentro do ciclo multiexistencial pessoal, né, para a gente pensar. E a inscrição, então, é na recepção do CAEC, por telefone 45 3525 2652, ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete Sincronicidade Elucidativa, da especialidade Sincronologia, com a neoverbetógrafa Silene Gomes. Todos estão convidados a participarem online, enviando suas perguntas, e também presencialmente aqui no Tertuliário. Muito obrigada.